Graça e paz, boa noite, tudo bem? Tudo bem, meus irmãos? Eu espero que sim. Hoje estarei trazendo uma palavra do Senhor para o seu coração, mais uma, né? Que a palavra possa estar sendo ministrada no seu coração, que você possa compreender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não é para ser só lida, ela é para ser compreendida, entendida, não é verdade? Revelada, amém? E gostaria de pedir aos irmãos que me acompanhassem em oração, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, para a gente estar orando, entregando a nossa noite ao Senhor. Talvez essa seja a primeira oração do seu dia, irmãos, não é verdade? Tantas tarefas, tantas coisas para fazer, né? Tantos compromissos, e às vezes a gente vai deixando o Senhor, como eu falei no vídeo passado, em segundo plano ou em último plano. E na verdade o Senhor tem que ser colocado em primeiro lugar, amém? Então vamos orar ao Senhor? Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante, Senhor, do Teu povo, meu Pai, que irá assistir esse vídeo, Senhor, que esse vídeo possa ser compartilhado e encontre, Senhor, pessoas que precisem ouvir da Tua palavra, que precisem ouvir essa mensagem nessa noite. Pai, que todos aqueles que ouvirem, Senhor, sejam hiper abençoados no nome de Jesus. Todos, meu Pai, aqueles que compreenderem a Tua palavra, que a Tua palavra venha ser ministrada nos corações. Deus, que a Tua palavra venha fazer, meu Pai, diferença na vida do Teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, te agradeço por essa noite, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço, meu Pai, por cada um que me acompanha, que acompanha o nosso trabalho, que acompanha, meu Pai, que são, meu Pai, colaboradores da Tua obra, da Igreja Pentecostal Renovada. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti nessa noite, que o Senhor vai abençoar cada um, meu Pai, que participa conosco, que nos ajuda, que tem, meu Pai, contribuído de alguma forma para a Tua obra. Que todos os que ouvirem, Senhor, compreendam a Tua palavra, sejam livres, meu Pai. Deus, sejam, meu Pai, os seus olhos abertos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Amós 3, versículo 3. Amém? Vamos compreender um pouquinho da palavra, irmão? A palavra aqui diz o seguinte: andarão dois juntos. Olha só, irmãos, presta atenção. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando eu leio essa palavra para os irmãos, o que os irmãos entendem com isso? Andarão dois juntos. É o próprio Deus que está questionando. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? É verdade. Não andam duas pessoas juntas se não tiverem, né, em acordo. E Deus aqui está falando dele para conosco. Amém? Deus está falando dele e de nós. E ele está questionando: andarão dois juntos? Nós andaremos juntos sem que haja um acordo? Ou sem que haja comunhão entre nós? Não tem como, é impossível. Então, o Senhor está questionando isso a nós nessa noite. E eu repasso isso para os irmãos porque às vezes a gente diz: eu ando com Deus, Deus está na minha vida, eu amo a Deus, olha, eu sirvo a Deus, não é verdade? Deus é o meu protetor, é Ele que me guarda. E aí a gente ouve muitas coisas, né? Muitas frases prontas, dizendo que anda com Deus, que serve a Deus, ou que tem Deus como o Deus da vida dele. E na verdade, irmãos, a maioria das vezes isso não acontece, não é real. Por quê? Essas pessoas que falam dessa forma, não conhecendo a palavra, não tendo o Senhor Jesus realmente, elas falam por não terem conhecimento da palavra. E por não conhecer, elas acham que andam com Deus, entende? Então, achar não é a mesma coisa de andar com Deus. Para andar com Deus, aleluia, eu preciso conhecer a palavra dele e praticar a palavra dele.
Para eu dizer que ando com Deus, que sirvo a Deus e até que amo a Deus, não é verdade? Para mim dizer até que amo a Deus, eu preciso ouvir, conhecer a sua palavra e praticar a sua palavra. Senão, eu não estou falando com verdade daquilo que eu vivo. Eu apenas acho que ando com Deus. Eu apenas acho que conheço a Deus. E não é assim que Deus quer de nós. Deus quer que nós conheçamos a sua palavra e conhecendo a sua palavra, nós passemos a andar com Ele realmente, em verdade, e não simplesmente porque a gente acha que anda com Deus, que somente em dizer que ama a Deus, entende? Vê se você conhece alguém assim ou se você mesmo não é assim, irmãos. A palavra do Senhor, ela vem nos consertar, ela vem nos aprumar. Então não fique chateado se a palavra for de encontro a você, porque se for, irmãos, é realmente porque Deus quer falar com você, amém? Então, da mesma forma que um dia eu vi essa palavra, eu passo para os irmãos para entender também da mesma forma que eu entendi e passar a ter mudança na vida das pessoas. Então, para eu dizer que amo a Deus, eu preciso conhecer aquele que eu digo que eu amo. Para eu dizer que sirvo a Deus, eu preciso conhecer aquele que eu digo que sirvo. Aí, às vezes, a pessoa tem uma vida sem conhecimento nenhum da palavra, que é o primordial, sem conhecimento nenhum de Deus, sem conhecimento da vontade de Deus. Se não conhece a palavra, não conhece a vontade, aleluia. Então não tem como praticar. Entende como as coisas não se encaixam? Se eu não conheço, não tem como eu praticar aquilo que eu não conheço. Eu preciso conhecer e assim, conhecendo, praticar a vontade de Deus na minha vida. Quando eu pratico a vontade de Deus, aí sim eu estou agradando a Deus. Nós não podemos, irmãos, ter uma vida de achismo, né? Ou de dúvida. E agora, a missionária falou isso. Será que realmente eu ando com Deus? Será que realmente eu conheço a Deus? Será que realmente eu ando com Deus, como ele diz aqui, andarão dois se não estiver de acordo? Se você não concorda com a palavra, irmão, se você não concorda com Jesus, se você não crê em Jesus, se você só fala da boca para fora, irmãos, você não anda junto com Deus, você não tem Deus, você não conhece a Deus, você não ama a Deus, entende? Como que você vai amar uma pessoa que você não conhece? Deus sim te ama, porque Ele conhece você desde o ventre. Amém? Desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece. Mas você, irmão, só conhece o Senhor Deus. Por que a gente sempre convida? Por que o povo sempre convida os irmãos para vir à igreja? O ímpio, as pessoas. Por quê? Porque é ali onde a palavra é ministrada. É ali onde ela vai começar a ouvir a palavra. Irmão, a igreja não tem nada demais, irmão. Não tem nada de difícil, não tem nada de, né? Que o povo fica, a igreja, eu preciso mudar muita coisa. Não, quem vai mudar na sua vida é o Senhor Jesus. Porque Ele vai te incomodar e automaticamente você vai sentindo o toque do Espírito Santo e você vai mudando. Se o próprio Jesus disse, venha como estás, não é o homem que vai dizer que você tem que mudar para poder ir para a igreja. Tem gente que diz assim, eu quero mudar depois que eu parar de beber, depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de me prostituir, depois que eu parar de me drogar, aí sim eu vou para a igreja, porque eu quero ter uma vida reta. Irmão, se você quer ter uma vida reta, se você quer ter uma vida com Cristo realmente, mas você está esperando melhorar antes, você já está eliminando o poder de Deus, porque você vai melhorar conforme Deus está trabalhando na sua vida. Você não tem poder de se melhorar. Deus é quem tem poder de te melhorar, para te transformar. É Deus que vai te transformar, é Deus que vai te incomodar, é Deus que vai incomodar os seus pecados, é Deus que vai te direcionar segundo a palavra, é o Senhor Jesus que vai fazer a obra na sua vida, não é você. Você é barro, amém? O oleiro é que é Jesus, entende?
Então você vai ser transformado, vai ser refeito por esse Deus, por esse Jesus. Não é você que vai se transformar e ir para a igreja. Você vai ser transformado conforme o seu caminhar, indo para a igreja, que é somente para conhecer o Senhor Jesus, para ter intimidade com o Senhor, para receber uma oração do pastor, para ter comunhão com os irmãos, para participar da ceia. São coisas simples que são feitas. Mas o inimigo, sabendo disso, ele fala para você não ir para a igreja. Você, acredita. Você acredita no que falam na parte má da igreja. E quando falam na parte boa, será que você acredita? E quando falam de Jesus, que não tem nada a ver com os escândalos que estão acontecendo, que não vem dele os escândalos que estão acontecendo. São simplesmente pessoas que falam no nome dele que escandalizam a obra, que é justamente fazendo a vontade de Satanás. E quando Jesus cura, será que você vê essa parte? Não é verdade? E quando o irmão é curado, e quando o irmão é liberto, e quando o irmão é transformado, e quando Jesus resgata uma alma, será que você enxerga essa parte da igreja, irmão? De alguém que está na igreja, trabalhando, ralando pela obra do Senhor, pelas almas, será que você tem esse reconhecimento? Será que isso você consegue enxergar? Ou você só consegue enxergar as igrejas que falam, que escandalizam o Senhor Jesus, que falam mal da obra, que falam mal um dos outros, que jogam as ovelhas para fora? Será que você só vê o lado ruim? Que o próprio Jesus disse que escândalos teriam, que escândalos viriam, mas ai daquele. Então, irmão, não invente essa desculpa, porque eu falo mesmo para os irmãos, eu falo desculpa, porque Deus te deu saúde, Deus te deu 2 pernas, 2 braços para você ir para a casa do Senhor, mas toda vez que há um convite, toda vez que é para você ir, você vai para todo quanto é lugar. Você vai para todos os lugares, mas quando é para... irmão, quando é para ir para a casa do Senhor, cai um temporal, chove canivete para aquele irmão, não é verdade? É uma tragédia, oh meu Deus do céu, não é verdade? Só para ir para a casa do Senhor, só para ir adorar o Senhor, não é mesmo? Então essa pessoa não conhece Jesus, ela tem que conhecê-lo. Ela não tem que se afastar, ela não tem que sair da igreja, ela não tem que nunca entrar na igreja, ela tem que conhecer Jesus. Porque, irmão, a partir do momento que você conhecer a Cristo, que Deus se apresentar para você, você nunca mais vai querer saber de outra coisa a não ser de Cristo. Você não vai acreditar mais nada dessas historinhas da carochinha que contam por aí, dos deuses aí estranhos. Você não vai crer mais, você vai acreditar só em Jesus. Por quê? Porque ele realmente tem poder para transformar a sua vida, para entrar no teu coração. Deixa Jesus entrar no teu coração essa noite. Abre a porta do teu coração para Jesus ministrar a palavra dele. Abre a porta do teu coração. Se teu coração está endurecido, irmão, pede a Deus para quebrar o teu coração. Pede a Deus para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Pede a Deus para te transformar, porque só ele, irmão, tem poder para isso. Eu vou, mas eu quero ir, porque assim, eu quero ir, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força. Pede a Deus para ter força. Vai até uma pessoa de Deus para orar por você, para fazer com que você entenda a palavra. Deus te deu todos os recursos para servi-lo, Deus te deu toda a saúde para servi-lo, Deus te deu toda a condição financeira de servi-lo. Então não tem desculpa, irmão, quero saber uma coisa que me deixa chateada quando você convida. Eu não posso, irmão. Não é verdade? Eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso. Que compromisso é mais importante que estar na casa do Senhor? Ou que ir até o encontro de Jesus? Ou ir até Jesus conhecer mais um dos seus versículos, mais um da sua palavra? Qual é o compromisso tão importante que você tem? Será que se Jesus fizer isso com você, você vai gostar? Desculpa aí, irmã. Jesus, eu tô com dor, venha me curar. Não, desculpa aí, eu tenho um outro compromisso, eu tenho outro irmão me clamando. Não é verdade? Aí você iria gostar? Então você deixa Jesus em segundo plano e não gosta de ser deixado em segundo, não é verdade? Então, irmão, Deus é criador, ele não é criatura. Nós somos criatura. Por que Deus não dá a honra dele para ninguém? Porque não foi outro ser que te criou, foi o Senhor Deus. O Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Amém? Então, você só anda com Deus quando você conhece o mesmo. Você só anda com Deus se você conhecê-lo, se você ir até alguém que conheça para que essa pessoa te ensine a palavra e aí você conheça também o Senhor Jesus.
aí sim você vai andar com Jesus e você pode dizer, eu amo a Deus. Por que eu amo a Deus? Porque eu ando com Ele, eu obedeço a palavra dEle, eu ouço a voz dEle, eu não ignoro quando Ele me chama, eu não ignoro quando Ele coloca algo para me fazer, eu não ignoro quando Ele me pede algo, eu não ignoro quando eu dou a honra devida ao Senhor, eu coloco Ele em primeiro lugar, Ele é o dono da minha casa, Ele é o dono do meu casamento, Ele é o dono do meu ministério, Ele é o dono da minha saúde, Ele é o dono dos meus filhos, entende? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou eu e minha casa servimos ao Senhor. Será, irmãos? Vamos deixar isso para o próximo vídeo, não é verdade? Mas Amós 3,3 ele diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Hã? Será que você e Deus estão de acordo? E você pode dizer, eu ando com Jesus, eu sirvo a Jesus, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus? Porque se você anda, se você se guia, né? Se você anda independentemente de Jesus, se você vai para onde você quer, você faz o que você quer, você não busca, não vai na casa dele, não consulta para ver qual decisão tomar, para ver que atitude tomar. Então, irmão, você não pode dizer que anda com Jesus. Você não pode dizer que ama o Senhor Jesus. Porque esse amor seria da boca para fora. Não é verdade? E aí a gente encontra pessoas que, infelizmente, dizem, não, mas eu tenho Deus. Ué, irmão, mas tu não vai na casa dele? Não, irmão. Hã? Você não gosta da palavra dele? E quando a palavra dele traz algo para você que você está fazendo o contrário, não te agrada, não anda de acordo, e como é que você diz que anda com Jesus? Se você não gosta da palavra, se você não gosta de ler a Bíblia, se você não gosta do conhecimento que ela te traz, da liberdade que ela te traz, porque a Bíblia veio para nos libertar, a palavra veio para nos libertar das correntes de Satanás, da condenação desse mundo, dos demônios, dos espíritos imundos. Então, irmãos, às vezes o seu sofrimento, isso que você está passando, os processos que você está passando, aquilo que você está pedindo aí a outros deuses, ou pedindo até usando o nome de Deus, sem conhecê-lo, sem saber quem é. Muito arriscado isso, né? Pedir sem saber quem é o Deus que está. Se você se ajoelha para outros deuses, não é o Senhor Jesus que você está buscando, irmão. Primeiro lugar, né? Primeiro ponto, se você se ajoelha, se curva a outros deuses, não é o Senhor Jesus que você está buscando. Ele não aceita adoração a outros deuses. Ele quer que você ande somente com Ele, que você o adore, porque foi Ele que te criou. A responsabilidade sua durante a sua vida, que é uma viagem que a gente está passando por aqui, né? É tão breve, é tão rápida, mas Ele quer que esse tempo que você tenha seja dedicado a Ele. Que essa vida que Ele te dê, irmão, seja para adoração a Ele. Foi para isso que Ele nos criou. E às vezes a gente dá adoração a tudo quanto é de coisa, a tudo quanto é Deus estranho aí que o povo inventa aí, que cria, que o homem cria com as próprias mãos, né? Porque não tem o que fazer, e não busca o Senhor Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador. Isso traz consequências sérias para a nossa vida. Por mais que você ache que está tudo bem se curvando a outros deuses, mas não é isso que Deus se agrada, não. Amém? Deus quer que você o siga, que você o conheça. Você conhecendo, depois que você conhecer a Cristo, aí você decide. Amém? Depois que você conhecer, você não pode falar mal daquele que você não conhece. Pode ser que até outras pessoas cheguem para você e falem mal, né? Porque normalmente não falam de Jesus, falam mal dos crentes, ou dos que escandalizam, ou dos que inventam história. E aí tem muita coisa. Mas eu não posso falar mal daquele que eu não conheço, nem mal nem bem. Eu tenho que conhecer e assim tirar minhas próprias conclusões. E assim, aí sim eu vou falar que Jesus fez algo que eu não gostei. Ah, meu Deus. Jesus fez algo que não é bem assim. Aí você tira suas próprias conclusões depois de você conhecer a Cristo. Antes, irmãos, por favor, não é verdade? Vá conhecê-lo. Só conhecendo você vai entender o poder de Deus. Você vai entender por que nós passamos o que passamos por amor a Ele. Por que nós entregamos o que nós entregamos por amor a Ele.
Por que a dedicação? Por que bater na tecla? Por que te convidar? Por que se sacrificar? Aí você vai entender. Amém? Então, você só pode dizer que anda com Jesus se você obedecer às suas palavras. Senão, não anda. Andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, então não anda, irmão. Você e Deus só andam juntos se vocês estiverem de acordo. Não adianta você dizer que serve a Deus e não andar com Ele. Amém? Então para você dizer que anda com Jesus, ou para Deus andar com você, você precisa concordar com Ele, com o Criador. Entrar nas Escrituras Sagradas. Amém? É um passo de cada vez, é um versículo de cada vez, é um conhecimento aos poucos, mas esse conhecimento precisa começar hoje. Se não agora, não é verdade? Só em você ouvir esse vídeo, você compartilhar para outras pessoas que você tem aí nos seus contatos, você já está conhecendo mais um pouquinho da palavra, conhecendo mais um pouco de Jesus. E a gente como sabe que é bom, a gente repassa, né? A gente quer que outras pessoas vejam, que outras pessoas conheçam esse Deus que nós conhecemos. Não é verdade? Então, fica com essa palavra, que Jesus te abençoe muito, que Jesus tire as escamas dos seus olhos, que a palavra venha nessa noite te libertar de toda cegueira espiritual, de toda ignorância, amém? De tudo aquilo que Deus quer te revelar, quer te trazer, que seja a partir desse momento, a partir dessa palavra. Amém? Ande com o Senhor Deus, ande com o Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus na sua totalidade, com todo o teu coração, com todo o teu temor, com toda a tua força. E você vai saber de quem é esse Deus que eu estou falando. A palavra. Por que muita gente? Por que as pessoas conseguem ler outros livros e não conseguem ler a Bíblia Sagrada? Já pensou nisso? Por que te privam tanto ou querem tanto que você não se achegue à palavra do Senhor, que você não tenha esse conhecimento real do Senhor? Amém? Deus tem algo para você, Deus tem algo para a sua vida. Eu costumo dizer que Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Maravilhoso, lindo. Mas Satanás também tem um. Então, para que o plano de Satanás não se cumpra, a gente precisa conhecer a Bíblia e praticar a vontade do Senhor, para que se cumpra a vontade do Senhor na nossa vida. Aí sim nós vamos entrar no caminho que é o Senhor Jesus. Aí sim nós vamos conhecer a verdade que é o Senhor Jesus. E é a vida que é o Senhor Jesus. É o único caminho, é a única verdade, e Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida eterna, amém? Então que você possa ficar com essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, né? Te despertar. Que você ainda, independente da sua idade, independente da situação que você está vivendo, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer fazer um novo na sua vida, Deus pode mudar tudo de uma hora para outra. É só você procurá-lo, é só você buscá-lo, é só você ter esse despertar que Jesus existe e Ele quer palestrar com você, Ele quer conversar com você. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não tem um contato com Deus? Quanto tempo faz que você não busca ao Senhor para resolver algo, para fazer, para tomar alguma decisão? É verdade? Será que não chegou o tempo, irmão? Será que esse tempo não está passando na sua vida? Então que seja hoje, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Peço que você compartilhe, peço que você comente, peço que você deixe seu like, que outras pessoas das suas amizades aí possam ver esse vídeo, possam se inscrever no canal, para que Deus continue abençoando, para que muitas outras pessoas possam ver, amém? E conhecer da palavra do Senhor. Amém? Uma boa noite, fica na paz do Senhor Jesus.